Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM, um podcast que fala de tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo. Vou trazer uma figura aqui importante para o nosso ecossistema, não só de Floripa, mas do Brasil todo, está em todos os lugares, vamos dizer do mundo, né? Esse cara está em vários lugares do mundo, eu tenho algumas histórias com ele, umas curiosidades com ele, depois a gente vai contar aí para vocês. E a gente está trabalhando junto em alguns projetos também. Queria que ele se apresentasse, o cara que já foi presidente da CAT, já foi presidente do Sapiens Park, já fez 1 milhão de coisas. Se eu contar tudo que ele fez aqui, acabou o podcast. Então ele vai se apresentar contando aquela câmera é para você, essa câmera é nossa, aquela câmera é minha. O podcast da TXM está no YouTube com TXM Business e nos outros canais, Spotify, Instagram, LinkedIn, é TXM Methods. Daniel, quem é você, Daniel? Fala, Salomão. Pô, tô muito feliz de estar aqui nesse podcast da TXM Methods e sou um cara apaixonado por inovação, sou um empreendedor de tecnologia e que agora está, entrando por esses caminhos aí de trabalhar e desenvolver territórios, melhorar a vida das pessoas através daquilo, Salomão, que a gente tanto ama, que é trabalhar com empreendedorismo e inovação. Legal, legal. O Daniel vem de uma família de empreendedores já, né, Daniel? E está trabalhando com inovação assim já há muito tempo, desde pequenininho, né? Sempre pensando na inovação. Desde a faculdade, cara. Mas qual foi a virada de chave, Daniel? Quando é que você disse, putz, eu quero ser um líder de inovação? Eu digo assim que eu sempre fui empresário de tecnologia e em paralelo... Abrindo parênteses aqui, a gente também, o pessoal que está assistindo, tecnologia e inovação não são a mesma coisa, né? Não são. A inovação é muito mais abrangente, e muito mais outra coisa, né? Nem só de tecnologia e inovação, nem inovação só de tecnologia. Exatamente. Cara, essa história é uma história muito curiosa e que tu não conheces. Eu entrei no associativismo e, consequentemente, na inovação por engano, cara. Eu sou primo, para quem não sabe, de um ex-presidente da CAT, o Alexandre Dávila. E eu estava ali na minha empresa e tal, e fazendo, e ele... A coisa tinha começado a crescer um pouco e ele... Cara, eu preciso de ajuda de mais gente. A gente tem que começar aqui, criar tipo, que hoje nós chamamos de verticais, mas na época não era. Criar aqui as pessoas que trabalham com telemática, outros que trabalham com sistemas, outros que trabalham... Ele começou a criar alguma coisa assim. E ele me chamou, Daniel, vem me ajudar aqui, cara. Tu podia ajudar aqui no social. Daí eu disse, social... Bom, minha mãe sempre foi ligada, essa questão, depois que se aposentou, de ajudar em comunidade, estar junto. Eu associei a isso. E, beleza, comecei a pensar lá e tal. Daí chegou um determinado dia lá, ele falou, cara, e o nosso social aí, quando é que nós vamos ter festa? Daí eu digo, cara, eu tomei um susto, assim, cara? Você pensando em ajudar a comunidade para fazer festa. Cara, festa, quando é que nós vamos fazer um agito aí? Assim, cara, eu sou surfista, eu sou de dormir cedo, de acordar cedo e tal. Mas assim, disso aí, deu uma virada, a gente começou a fazer uns eventos e tal, e teve aquelas festas históricas, que foram maravilhosas e tal, e isso que me levou a entrar no associativismo e depois começar a seguir e chegar onde eu cheguei. Daí você entrou na CAT como representante da tua empresa. Exato. Mas daí ficou na diretoria do social. Do social. E daí a coisa foi indo, e daí aquela coisa, não era uma coisa interessante, não era uma coisa... E daí me chamaram para cuidar do financeiro. Daí eu fiquei um tempão no financeiro. Fiquei um tempão, assim, fiquei
mandatos de 2 presidentes, né? Fiquei do Rui e do Marafon, e daí depois do Guilherme e do Everton, né? Daí o Guilherme, infelizmente, né, veio a falecer. O Everton estava com uns desafios pessoais dele lá e a coisa caiu no meu colo. Mas você chegou a estar no marketing também da CAT, não? Não. No marketing, não? Não. Pensei que Financeiro. Só financeiro. Só que no último ano ali do Guilherme, ele já estava em tratamento. E o Everton também estava com problema de saúde, né, um problema de quadril. E daí sobrou, e eu fui. Já cuidava do dinheiro mesmo, cuida. e eu abracei, né? E daí acabou indo pro meu colo, né? Por quanto Salomão, tempo? 6 anos? Oi? 6 anos você ficou? Como presidente? Eu fiquei esse espaço ali de 2015 um pouco meio substituindo os dois, e depois 2016 a 2020. Então, quanto? 6 E eu falo, né, Salomão, assim, sempre que... Cara, muitas coisas na minha vida eu nunca fui a primeira opção, cara. Às vezes a gente fica nessa assim, pô, né? E, cara, as coisas vão acontecendo e tu vai indo. Então, assim, nunca fui ali, né? Nunca teve aquela história assim, pô, tu é o próximo. Você é o próximo. Você estava ali e foi. Estava ali e foi. Aliás, quando teve uma história dessa aí, ela não deu muito certo. Mas, assim, as coisas que funcionaram, eu digo sempre assim para a turma, né? Eu nunca fui a primeira opção. Então, assim, a gente tem que estar lá, cara. Tem que estar fazendo o que gosta, tem que estar curtindo. E se for para ser, vai ser. E na CAT, eu lembro que foi um momento bem de transição, de mudança, né? A CAT mudou muito o perfil quando você estava lá, né? Ela cresceu bastante. Acho assim, né? Eu acho assim, né? A gente costuma falar. Teve aquela história, né, que tu fala, peguei o cavalo encilhado e tal, né? Eu acho que a gente tinha muitos desafios, sim. Mas foi um momento muito de virada, assim, porque foi um momento que as pessoas começaram a perceber que existia uma outra atividade econômica aqui na nossa cidade, que não era o governo, que não era a universidade. Não era o turismo, né? Que não era o turismo, né? Assim, nem construtoras, né? E isso aconteceu muito pelo Centro de Inovação que foi inaugurado, né? Em 2015. Então as pessoas começaram a ir lá e dizer, cara, que negócio fantástico isso aqui. Parece que nós não estamos aqui no Brasil, parece que, né? E, poxa, eu quero trabalhar ali, eu quero trabalhar com isso. Isso começou a despertar, né, muito a atenção, né? A atenção da mídia, a atenção das lideranças econômicas aqui da cidade, né? E até que quando a mídia olhou para lá, ela começou a ver e começou a correr atrás de números. E foi naquele momento que o pessoal se deu conta que já era a primeira economia da cidade. Ninguém sabia, mas já era. Ninguém sabia. Isso gerou uma ciumeira violenta, cara. Violenta, né? E a gente foi conduzindo isso com muita humildade, né? Se colocando à disposição, trabalhando junto com os outros setores, né? E começando a ser convidado para rodas que o nosso setor não era. E eu acho que foi um momento muito especial, porque eu falo assim, né, que quando a gente tem a humildade, né, de sentar todo mundo numa mesma mesa e começar a criar coisas juntas e fazer e escutar, a gente não tem limites, né? Então foi na verdade, um pouco antes disso, não se sentava na mesma mesa, né? Nunca. Os setores eram muito separados. Aqui, muitas associações, né? Era muito Cara, aconteceu assim, né, nesses inícios, assim, da gente, tipo, o pessoal estava tentando essa aproximação, né? Turismo com a tecnologia. E eu me lembro de eu ir com o Silvio Kotujanski, na época, para uma reunião, né, para que ia juntar turismo e tecnologia. Lá no antigo hotel, lá no João Paulo, lá, o Maria do Mar. Maria do Mar. E os caras não deixarem nós entrar, cara. Nós sermos barrados na porta, cara.
Assim, né? Nós não queremos vocês aqui. Assim. Isso eu vivi. Tá? Isso, a cidade estava com medo, com medo das coisas. E daí depois... Porque a mudança gera esse problema. Né? Então assim, né, cara, é como tu pegar, assim, como foi, né, assim, lá na época, lá para trás, né, quando tu tinha aquela preponderância da igreja, né, aquele poder, se tu pegar e lá na Itália, aqueles mercadores começaram a ir, e se tu for... né, reparar, aqueles navios eram como se fossem as startups de hoje. Né? Os mercadores, os industriais botavam dinheiro ali e o cara que ia era o cara que estava correndo risco. Sim, sim. Né? E alguns afundavam, mas quando ele voltava, ele ganhava muito dinheiro. E virava unicórnio, né? Isso, então. E esses caras começaram a ascender. Né? E daí tu bagunça todo esse... Quem manda mais, a igreja ou o mercado? O mercado e os mercadores aqui e tal. Então começou a mudar, porque esses caras começaram a ter muito dinheiro. Né? Então eu acho que, trazendo para a nossa realidade aqui, isso começou a mudar. E realmente, assim, se a gente for pegar os dados, né? 2015, nós tínhamos 580 empresas quinais aqui de tecnologia. Nós entregamos, Salomão, em 2020 com 5.000, cara. Decuplicou. Mas por quê? Porque as pessoas às vezes eram e não sabiam o que eram? Tinha muito isso? Ou começaram a surgir muito? Foi uma bola de neve, cara. Foi uma bola de neve de diversos fatores, assim, né? Porque a partir do momento que tu começa... né, 580 e de repente tu ir em 4 anos, cara, para 5.000, tenta imaginar isso em números, cara. A arrecadação da prefeitura, né? O quanto de dinheiro tu pôde colocar em educação, em saúde, em transformação urbana, né? Então, assim, isso não foi só uma mudança assim de perfil econômico, né? Foi uma mudança que transformou nossa cidade numa cidade rica. Numa cidade rica em padrões de Brasil. E visível, né? As pessoas começaram a ver. Começaram a ver, cara. Começaram a ver. E o mais lindo disso, cara, é que se a gente for pegar lá 5.000 empresas, dessas 5.000 empresas, vamos multiplicar por 3. Vamos supor que cada uma tenha, em média, 3 sócios. Nós estamos falando de 15.000 pessoas. Nós estamos falando que dessas 5.000, nós tivemos ali... desses 15.000 empreendedores, mais de 3.000 deles ficaram multimilionários. E eram jovens ou, né, empreendedores que não tinham, como eu falo, assim, eles não tinham berço, eles não eram filhinhos de papai. E isso é a coisa mais linda que tem, cara, porque é uma transformação geral, assim, de que como tu, né, tu consegue vir da tua família, né? E tem vários exemplos, não vou citar nomes aqui. Sim, tem mais. De cara que veio a mãe era dona de casa, o pai era um servidor, né, da limpeza, o cara fez a universidade, o cara fez os estágios, abriu uma startup, essa startup prosperou e ele pôde dar muito emprego e pôde trazer muito dinheiro para a cidade e ganhar muito dinheiro, cara. Né? E desses empreendedores, se calcula que quantos que vieram de fora? Assim, ó, nesse momento, cara, a maioria absoluta foram pessoas que escolheram a nossa universidade para estudar. Então, dessa leva, nós estamos falando que foi UFSC. Tá? Dessa leva foi UFSC. E eu não sei te precisar quantos nasceram aqui, né? Carmela, o Carlos Corrêa, mas... Você é manezinho? Eu não sou. Eu sou de documento hoje, né? Sou cidadão honorário. Mas assim, a minha família migrou para cá quando eu tinha 15 anos.
E esses caras... daí que você virou surfista? Oi? Foi daí que você virou surfista? Não, foi antes. Aí facilitou. Foi quando eu tinha 11 anos, eu vim com 15. E ali, Salomão, né? Cara, isso foi fantástico, cara. E esses caras foram caras que escolheram Florianópolis para ficar ou vieram para estudar aqui e ficaram. Né? Daí eu não sei te precisar. Hoje, números de hoje, mais de 60% da nossa população não nasceu aqui. Né? Mas isso está mudando, né? Porque está começando a crescer os nascimentos aqui, porque tem muita gente que está tendo filhos aqui, a coisa está crescendo. Acho que daqui a pouco a gente vai ter mais manezinho, né? Vai ter mais Também manezinho. acho. Vai ter mais manezinho. Mas eu queria aproveitar que eu entrei no assunto, o surf. Joia, cara. Você é em Porto Alegre? Em Porto Alegre você é? Eu nasci em Porto Alegre. Isso. Surfava no Guaíba. Surfava no Guaíba. Pois é, surfava lá naquelas praias lá, né? Que tem aquela cor chocolate, assim, né? E, cara, o surf é uma terapia, assim, para mim, né? Eu acho que é mais do que um esporte, é um lugar onde eu encontro os amigos, é um lugar que eu vou para dar uma relaxada e... Você é um bom surfista? Cara, eu dou pro gasto. Já participou do campeonato? Participei, mas quando eu era novo, né? Quando eu era novinho. Já fui para surfar no Havaí 3 vezes, já fui para Indonésia, já fui para El Salvador. Vai atrás da onda. Já fui também várias vezes ali surfar na Califórnia, né? Só que daí começa a entrar os filhos menores, daí essa história de tu também estar com um monte de coisa e essa coisa de ter múltiplas atividades, tu usa as férias de um para cobrir as coisas do outro e daí eu fiquei agora um tempo afastado das viagens de surf. Né? Prometi para os meus amigos e agora aqui vai ficar gravado aqui, né, pessoal? Vai ficar gravado aqui que ano que vem eu tô de volta às viagens. E os filhos surfam? Não. Agora eles mostraram interesse. Que idade mas eles têm? eu tenho uma menina de 15, fez 15 anos agora, e um menino de 9. Agora eles mostraram interesse, né? Eu nunca fui, Salomão, muito aquele assim de querer impor alguma coisa para os filhos. A gente sabe aquelas coisas, né? Tu querer que ele siga tal coisa, tal. Acho que não funciona, né? E eles não... Agora eles mostraram interesse não por mim, mas por... Né? Talvez o pequeno, o pequeno assim, eu quero ir, vamos brincar, né? E a minha filha por outras colegas que vão e tal. Então ela foi fazer umas aulas. Então assim, a gente... Hoje eles não foram aquela coisa da imposição, assim, né? Mas então, tá no sangue, tá no DNA. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas daí é complicado também, né? Que por um outro lado tu quer, mas é um tempo que em vez de eu estar na água, eu tenho que estar lá ensinando, que é maravilhoso também, mas né? Tá, como eu voltei para o surf, voltei para a família, e a visto? Cara, visto, né? A gente hoje, cara, tá num momento assim de vivendo toda essa questão da inteligência artificial, né? Desse negócio do mercado. E ela, cara, Quanto o pessoal que a Visto faz? Porque às vezes o pessoal a Visto é a minha empresa da onde eu vim, né? A Visto, ela faz hoje soluções para a cadeia da saúde, cadeia de fornecimento da área da saúde. A gente não está dentro dos hospitais e das clínicas, mas nós trabalhamos em todos aqueles fornecedores que levam os materiais para os procedimentos cirúrgicos, para cirurgias, o que se chama hoje no Brasil de OPMS, órteses, próteses e materiais especiais. Então a gente cuida desde o momento que ele é fabricado ou importado, toda a questão da rastreabilidade, armazenagem dele, até o momento que a gente vai usar num procedimento cirúrgico. E aqui, pessoal, a gente precisa rastrear isso por até 30 anos, dependendo da categoria, né, desse material.
E por incrível que pareça, Salomão, tem, assim como, se lembra no carro, quando tu via o Jornal Nacional, e daí tinha aquele recall da chassi, não sei o quê, do modelo tal. Nos implantes que tu faz, tem muitos que tem data de validade. Né? Uma prótese mamária é 10 anos. A gente acha, né, que uma mulher vai colocar lá e vai ficar para a vida inteira. Não, ela tem que trocar. Né? E assim várias outras coisas. Uma válvula no teu coração. Né? Então isso tudo precisa ser rastreado. Né? Alguma coisa que tu vai pingar no teu olho. Né? Tu tem lá, né? Todo remédio tem lá o fabricante, tem aqui o responsável técnico. Aquele cara que vai para a cadeia quando dá o problema, né? Então, E a responsabilidade da Visto é muito grande nisso. É muito grande nisso, né, cara? Então, eu tenho um orgulho gigante, né, por hoje a gente poder ajudar esse mercado, né? Nós somos mais de 750 clientes no Brasil que fornecem para milhares de cirurgias por ano, né? Então, assim, é algo assim que, eu me orgulho muito e tenho um time muito dedicado, muito querido, assim, e que tem feito a diferença. Mas você não tem mais se envolvido muito, né? Porque você está no mundo, né? Assim, a gente passou por uma fusão, né, com outra empresa lá de Campinas. Continuo sócio, com ações, né, maior acionista. E hoje eu tenho ali as minhas áreas executivas lá, mas eu tenho um time também muito competente, que eu não vou ficar lá, né, assim, me envolvendo tanto. Todo dia eu tenho coisas, todo dia eu estou envolvido, mas eu não estou mais tanto com muitas coisas operacionais. E quando você vai para associativismo, se vai para a CAT, assume a presidência da CAT, o Daniel começa a aparecer mais para a sociedade, as pessoas começam a conhecer, e o Daniel vira um ser político, né? Muito político, né? Pois é, foi aprendendo com o tempo, assim. Tu sabe, cara, que quando eu era... Não político partidário, mas político. Sim. Tu sabe, quando eu era pequeno, assim, cara, quando eu era mais novo e tal, eu tinha um sonho, assim, de ser um cara mais... Obviamente eu não sabia essa palavra na época, mais institucional, de poder mostrar as coisas para a pessoa e tal. E eu sempre tive uma pegada, assim, Salomão, de ter, cara, assim, de tentar passar segurança para as pessoas, cara. Tentar passar credibilidade. Eu não sei quando isso me despertou, cara. Talvez, assim, quando eu tinha 18 anos, por incrível que pareça, né? Esse careca aqui, ele era cabeludo, cara. Eu tinha cabelo aqui na metade da barriga aqui. E daí eu fui morar na Inglaterra. Fui, né, passar um tempo, estudar lá. E daí eu coloquei, cara, eu tenho que ter uma imagem, né? Aí passei a tesoura e tal. E eu sempre tive esse negócio, né? Assim, de querer passar isso. E isso foi indo naturalmente, né? Então, assim, essa questão de criar empatia... Eu tive pessoas que me inspiraram muito nisso, né? E hoje é uma coisa que eu gosto, né? Desse lado político não partidário, né? De estar participando das coisas, escutando, conversando, né? E eu fui muito inspirado pelo meu sogro, meu falecido sogro, né? Que era um cara, assim, também muito... Ele era um cara muito à frente do tempo dele, assim, né? Um cara que veio do interior, né? E conseguiu chegar a cargos muito altos, assim, na indústria do fumo, na British Tobacco, né? Souza Cruz aqui no Brasil e tal. E eu fui muito inspirado por ele, que era um cara muito que, assim, né? Sonhou, correu atrás... e alcançou coisas que ele, talvez lá jovem, que não tinha nem sapato para vestir, nunca tinha sonhado, né? E esse Daniel político foi um Daniel que galgou cargos públicos também, né? Acabou entrando no Sapiens, né? Isso. E como é que foi essa vivência do Sapiens? Foram 4 anos, né? Foram 2 anos. 2 anos. Ah, 2 anos, né? Foram 2 anos. Isso. Primeiro teve
que a gente não pode falar, mas teve aquela terrível administração antes tua. Né? Foi muito... não... Foi uma experiência incrível, cara. Foi uma experiência, assim, muito bacana, aonde eu pude despertar para coisas que eu não conhecia, né? Como é que foi o convite? Como é que foi assim? Daniel, vem para cá. Foi o Moisés mesmo que você convidou? O convite, a sondagem veio pelo Fiates. Uhum. Mas teve participação do Moisés, né? A sondagem foi pelo Fiates, depois o convite oficial foi pelo Moisés, né? E foi uma experiência muito, muito bacana, cara. Assim, eu aprendi muito, né? Por incrível que pareça, as pessoas ligadas ao ecossistema, se tu perguntar o que tem lá dentro do Sapiens, eu diria que 90% não sabem nada. Eu conto sempre aqui, sempre já contei várias vezes no podcast, que eu fui chamado pelo Fiates para trabalhar no Sapiens quando a gestão era da CERT ainda. Sim. Eu fui chamado para trabalhar lá em 2010. Eu fiz a primeira marca do Sapiens, depois fiz a segunda agora e tal, né? Eu fui chamado em 2010 por ele. E daí, em 2012, eu peguei uma orientanda minha de mestrado, 2012 ou 2013, eu peguei uma orientanda minha de mestrado e disse assim, nós vamos descobrir o que as pessoas acham do Sapiens, o que é o Sapiens. E eu fiz uma pesquisa dentro da universidade, não quis sair da universidade, perguntando para os universitários o que é o Sapiens Park. Mais de 60% dos respondentes que disseram alguma coisa, disseram que era onde acontecia o planeta Atlântida. Assim, e daí eu acho assim que quando eu cheguei lá, eu não sabia mais de 80% das coisas que aconteciam lá dentro. As coisas, diga-se de passagem, coisas maravilhosas. Pesquisas fantásticas, projetos fantásticos e que a gente poderia estar se beneficiando disso, podendo contar para fora e não contávamos, né? Uhum. E a gente começou a fazer isso e foi muito legal. Foi muito legal, assim, muito bacana e eu acho que a gente conseguiu realizar muita coisa também, né? Meio que a gente botou no trilho. Eu participei do ímpeto, né? Sim. Montei o projeto, você estava lá, montamos juntos nessa época lá. Foi uma coisa que deu uma virada, né? A universidade entrou para valer, trouxe... O Sapiens assumiu que podia fazer via universidade isso. Cara, e eu acho assim que tudo foi fases, né? Cara, foram fases. Para levantar aqueles primeiros lá que tu entrou ali, cara, deve ter sido Hércules o negócio, cara. Né? E assim foi indo, e vai indo. Eu acho que agora tá num ponto ali, cara, que vai entrar numa erupção, assim, né? Você falou que teve com o Eduardo hoje, né? Isso, hoje tive com ele, então assim, né? Vai entrar numa erupção, assim, porque tem muita coisa, assim, né? Eu acho que agora tem mais uma maturidade e já tem algumas marcas fortes e tal, né? Então, falando em marca forte, você tem uma história da JBS, né? Você foi por cá com essa história legal. Essa aí foi uma história muito legal, né? Porque quando tu começa a construir as coisas, assim, parece que as coisas vão conspirando para acontecer mesmo, né? Uhum. E essa da JBS foi uma história, assim, desse nível, assim, né? A gente tinha ido no Web Summit e eu estava como conselheiro do Sebrae. Conselheiro do Sebrae vai de business, né? Então, e eles me mandaram para lá e mandaram eu voltar pela Alemanha, porque estava muito cara a passagem lá, Portugal, Brasil, para o Brasil direto. E eu voltei pela Alemanha. E quando eu sentei no avião, tal, uma senhora estava com um cachorro, ela falou, meu marido está sentado lá longe, tu troca comigo? Eu falei, troca, tranquilo. E quando eu troquei de posição, o Tomazoni, que é o CEO global da JBS, sentou do meu lado. Daí a gente foi conversando ali e tal, né? E ele já tinha, né, um estudo dos cientistas ali que trabalhavam com isso, ele já sabia, vamos conversando e tal. Primeiro ele viu que estava sentado o governador do Rio Grande do Sul um pouco para frente, assim, a mesma fila da gente. E eu conheci ele em outra situação,
E a gente ficou conversando e tal. Ele falou, quem é esse cara aqui, né? E tal. Quem é o careca? Quem é o careca? Quem é esse careca aí e tal? E daí, pô, começamos a conversar. Passou 3 dias depois, né? Chegamos no Brasil e tal. Passou 3 dias. Estava lá fazendo a minha festa depois do almoço. Ali sempre dura uns 15, 20 minutinhos. Toca o meu telefone. Eu olho assim, pô, Gilberto Tomazoni, né? Eu disse, pô, um cara desse aí tá ligando para mim e tal, né? Aí comecei a conversar Foi engano. Foi engano, é um engano aí, né? Engano, tá louco, né? Pô, um cara, né? Um cara desse tamanho aí, né? E daí ele começou a questionar um monte de coisa, cara. Pô, mas aquilo lá é uma merda, hein? Aquilo lá tá sempre vazio, é só mato aquilo lá, né? E eu comecei a contra-argumentar. Mas contra-argumentar sério, não vendendo sonho. E ele ficou 40 minutos no telefone. Tá? E daí, beleza. Daí ele falou, não, tá, então nós vamos para aí. Daí eles vieram de avião deles, né, com 10 cabeças. A gente botou lá com o governador e tal. Deu 3 meses depois, cara, tava tudo fechado. Nota 1000. Nota 1000, sim. Foi muito, muito bom. Muito rápido, né? 3 meses. Muito bom. Negócio... E eu acho que hoje se tem capacidade de fazer isso, assim, né? Então, foi uma história fantástica. Eu acho que aquilo ali é um equipamento importantíssimo ali para a inovação mundial, eu diria, né? E foi fantástico, eu acho, essa história, assim. E a experiência do Sapiens também fez o Daniel ser visto, estava muito visto aqui em Santa Catarina, mas começou, né? As pessoas, olha, o Daniel tá aqui, vou chamar ele para dar uma palestra aqui, essas coisas assim. Então, cara, né? Aquele tempo na CAT que deu aquele estouro, começou a chamar a atenção do Brasil inteiro e de fora. Pô, o que vocês fizeram lá? Como é que vocês fizeram? Né? E isso começou a chamar a gente do Brasil inteiro. E começou a ficar famoso o negócio, assim. E eu fui para tudo que é lugar, né? Sempre uma postura assim, né? Tranquila, humilde, vou lá conversar, vou lá contar, vou escutar. Eu sempre fui, né, Salomão, um cara que recebe as pessoas, cara. Não importa quem seja. Eu dedico tempo a isso hoje, cara. Eu converso, se tu for olhar no meu e-mail lá, quer conversar comigo, marca. As pessoas vêm lá e marcam para conversar. E eu sempre podia receber todo mundo, cara. E isso gerou, né, essa empatia. Depois, quando tu vai... Tu é bem recebido, né? Tu é bem recebido, isso é muito legal, né? Por exemplo, né, nós estávamos lá em Balsas, né? Pô, os caras falaram de ti. Pô, cara, manda um abraço pro Salomão e etc e tal. Essa construção que a gente faz, ela é muito gostosa, né, cara? Apesar do sacrifício das viagens, ela é muito gostosa de saber que tu vai chegar em muitos rincões do nosso país e tu vai ser bem recebido, cara. Vai ser bem recebido, isso é lindo, cara. Ontem, só para citar, ontem à noite, o Cidade Inovadora aqui... Nós já vamos falar daqui a pouquinho. Já vamos falar, né? Então vamos passar depois, né? E isso é muito mágico, cara. É muito legal. E eu, quando essa coisa assim, na Visto, começou a estar mais consolidada e assim, eu não poder usar lá muito do que eu sou bom, porque já está organizado, já tem outras pessoas falando, eu pensei, cara, em vez de eu ficar aqui subaproveitado, eu vou usar esse tempo para fazer outras coisas. E daí eu comecei a me acreditar desse negócio da cidade. Como um dos participantes desse levantamento de voo que a gente teve, eu comecei a me acreditar disso, né? E me vender como um dos caras que fez isso. E daí sim, começou a chamar. E daí eu comecei a profissionalizar isso, 2 anos atrás. Com a Cidade Inovadora. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Com Daniel Leibniz. Daniel Leibniz. Daniel Leibniz. A autoridade como Daniel Leibniz. De trabalhar com territórios, de desenvolver hubs, de ajudar empresas de tecnologia, como um todo. Como um todo. Então, assim,
E daí agora chamam, cara. Chamam pra tudo que é lugar. Agora, vindo pra cá, me ligou uma mulher lá do Chile. Cara, pô, nós queríamos muito te ter aqui num evento. É o maior evento de mineração aqui do Chile, em Antofagasta, no norte do Chile. Eu falei, pô, depois eu vou... Tô indo para um compromisso, depois eu vou olhar aqui como é que tá. Então, acontece essas coisas, e pelo Brasil, né? Então, é muito legal, cara. É muito legal isso. E pelo Brasil e pelo exterior também, né? A tua ligação com a Colômbia foi muito forte, com Austin muito Colômbia, forte. Né? Pô, tive a honra de ser um dos palestrantes lá do SXSW, né, de 2024. 2024 ou 25? 24. 24. É. Não, 25. De 20. Foi 25 que você palestrou. E daí, pô, cara, eu já palestrei lá no Chile, já palestrei na Colômbia, em 2 lugares, né? Já palestrei no Canadá. Então começa a abrir, cara, esses leques, e isso é muito legal. É muito legal. É muito legal, assim. E vai criando um pouco de autoridade, vai fazendo isso e tal, e ajuda nas outras coisas, sabe? Vou, antes de encerrar a nossa primeira parte, nós vamos fazer 2 partes. O Daniel, a gente vai fazer 2 partes, porque tem muita coisa para fazer. Eu vou contar uma curiosidade bem legal. Eu e o Daniel nos conhecemos numa briga. Essa aí, cara, que loucura, né? Houveram umas informações trocadas. Que barbaridade, que loucura, que o Salomão tinha criticado o trabalho, não sei de quem, não sei como. E daí o Fiat, né? Isso. Falou com o Daniel, mas não é verdade, não sei o quê. E eu liguei pro Daniel. Era um outro Salomão. Eu liguei pro Daniel. Eu liguei ao Daniel, não sei o quê. Ele, não, tá tudo certo, vamos conversar. Só que eu acho que o Daniel não me conhecia, não lembrava cara e pessoa, né? Sim. Cara e pessoa. E o Daniel foi num evento. Isso. No conselho lá, não sei, alguma coisa da cidade. E tinha outro Salomão lá. E o Daniel pediu desculpas pra ele. Porque nós foi um mal entendido, não sei o quê. Eita, cara, que loucura isso, né, meu? Daí, 2 dias depois, veio aquela palestrante de Austin. Aquela moça que veio falar aqui do SXW antes de fazer o Polipa Conecta. Sim. Daí, já vou me lembrar o nome dela. Daí ele tava lá, o Daniel, e eu cheguei. Daniel, a gente marcou um café e nunca tomou, porque a gente marcou por telefone. Daí eu sou o Salomão, lembra de mim? Ele fez uma cara, você pode só ver a cara e dizer, eu acho que eu falei que o Salomão é errado. Cara, isso aí que loucura, cara. Que loucura isso aí. É umas histórias, né? Essa história tem que ficar no ecossistema. Tem que botar no livro isso aí, né? Fala em livro. Como é que foi a história do livro, da ponte? Isso aí, cara, foi uma coisa assim que hoje eu vejo assim o impacto absurdo que isso teve na minha vida, assim. A gente conversou, né? Eu e o Rodrigo Lócio, que era o assessor, que é o Relações Públicas, quem cuida da imprensa, da ACAT lá. E a ele eu devo muita coisa, assim, de ensinar a falar, me ensinar a conversar, e tal. E hoje é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro, né, muito, assim. A gente pensou, cara, nós tinha que fazer alguma coisa, assim, para contar essa história e tal, né? Do que aconteceu e meio que como é que a gente deixa isso em forma de um passo a passo, né? E a gente começou a pensar, cara, vamos construir aqui, daí o Lócio começou a, né, também mexer isso aqui, vamos dividir. E, cara, saiu assim um material aí, né, de ponte para inovação. Ele virou referência para todas as cidades. Cara, né? Virou assim, foram mais de 5.500 cópias. E assim, cara, às vezes eu tô numa conversa, o cara puxa aqui, o cara, autografa pra mim. Me ajudou. Não só isso, cara, me ajudou. Daí tu olha os caras abrindo o livro, assim, sublinhado, com os artigos de... Então,
E, pá, cara, assim, isso realmente foi uma coisa que hoje, até hoje, cara, né? E quando, por exemplo, né, semana passada eu estava aqui eu recebi 2 grupos de americanos aqui, né? 2 coisas distintas. Cara, tu começa a mostrar tudo que está acontecendo e tal. Pô, daí tu entrega um livro pro cara, aquilo materializa o que é aquilo ali, né? Então, cara, assim, a gente começou a fazer aquilo lá, lançou na pandemia e tivemos o apoio aí de muita gente, né? Muita gente. E hoje, cara, é uma referência, cara. Eu acho que é uma referência para todo mundo. Não, tem biblioteca que você vai na universidade. Tem lá o pessoal, tem um monte de teses, tem um monte de coisa. E o legal daquilo ali, Salomão, é que já foi com o nosso espírito, né? De ter muita gente colocando a sua opinião lá, né? Então, eu acho que isso aí hoje virou uma série, cara. Sim. Já tem 3 livros, o né? Alexandre esteve aqui, a semana passada o Alexandre esteve aqui. Sim, o Alexandre aí, ó, o Ponte para o Mundo. Projeto, né? Pô, fantástico. Temos que fazer mais coisas com aquilo lá, um material fantástico. E, cara, vai ter mais, cara. Vai ter mais. Você ganhou dinheiro com o livro? Só gastou dinheiro? Não. Assim, ó, no primeiro livro, nós ganhamos bastante dinheiro, mas a gente converteu tudo, 100% para a formação de meninas, cara, na área de tecnologia. 100%. Deu mais de 150 mil reais, cara. Legal. Que bom isso, bom saber. Porque as pessoas não ganham dinheiro com livro, né, hoje, né? É difícil ganhar dinheiro com livro. Mas ele traz uma autoridade, assim, e ele é como quase que um cartão postal do teu trabalho, do que tu tá fazendo, do que é da tua autoridade. E tu abriu porta dele? Mas, nossa, é um negócio fantástico, cara. Eu recomendo, pessoal, se tu tem experiência em alguma coisa, se tu tem uma história para contar, faça um livro, cara. Faça um livro, que é uma coisa onde tu vai, né, deixar o teu legado ali, tu vai contar o que tu tá fazendo, o que a tua empresa, o teu projeto tá fazendo. E aquilo ali é um grande presente, uma grande coisa que vai mostrar quem tu é, assim, né? Legal. A gente vai falar de um outro assunto daqui a pouquinho. Eu vou encerrar aqui essa primeira parte aí do Daniel aí. Vou falar de um assunto que a gente contou uma história minha com o Daniel aí que a gente teve, mas o Daniel também, cidade inovadora, também envolveu mais o meu primo, né? O Marcos. Com certeza. Não quero falar de cidade inovadora, não, porque envolveu ele lá. E está envolvendo a TXM também, num projeto também, agora estamos juntando e tem um monte de coisa bacana aí sendo plantada para acontecer, né? Então, pessoal, não percam. A próxima etapa vai ser daqui uma semana. Agora acaba, depois vai ser daqui uma semana. Nós vamos gravar agora, mas vai aparecer. Nós vamos estar com a mesma roupa. É isso aí. Nosso canal no YouTube é TXM Business. Nos outros canais é TXM Methods, tanto Spotify, Instagram, LinkedIn, Facebook. Estamos lá em todos os lugares, falando com Daniel Leibniz hoje. Nosso estúdio que é coparticipado pela FAPESC, que cofinanciou esse estúdio, com a gestão aqui, a direção de técnica com o Felipe. Até a próxima. A gente já volta aqui. A gente volta daqui uma semana para falar com vocês. Estamos aqui. Beleza? Valeu. Até mais. Tchau, tchau.